Olá, boa noite, meninos e meninas. Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 16/7. Sempre nos reunimos no Calvário ao Céu às 20 horas. Estamos estudando o livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E vamos começar, na verdade, o item 7 desse capítulo, que é a duração das penas futuras. A primeira questão desse item é a questão 1003. Então, Kardec pergunta: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Claro que Kardec já sabia nessas alturas, né, do campeonato aí, que nada, né, na criação é arbitrário. Então existem leis que regem todo o universo, todo o sistema. Até dentro da legislação humana, né, houve avanços nesse sentido. Lá no passado, quando éramos súditos, né, do rei, ou quando éramos reis, né, eu acho que para que nós tivéssemos menos comprometimentos, seria melhor ser súdito. Mas enfim, o rei ele decidia sobre a vida e a morte da pessoa. E se ele tivesse de mau humor, ele falava: olha, essa punição vai ser a morte, né? Mas no dia seguinte a mesma falta era cometida e às vezes ele estava de bom humor e falava assim: ah, dá 20 chibatadas aí na pessoa. Ou seja, não havia a proporcionalidade da pena. Até que o famoso Código de Hammurabi, né, que todos nós aprendemos na escola, trouxe essa ideia da proporcionalidade da pena. Ou seja, existe uma regra, né, um princípio básico do direito, que se eu cometer um delito eu terei uma pena X. Se eu cometer um outro tipo de delito eu vou ter uma pena Y. Ou seja, existem regras para cada delito e a sua pena proporcional, né, a chamada proporcionalidade da pena. Então, as leis de Deus não poderiam fugir a isso que até os homens conseguem fazer, não é mesmo? A questão 1004 é a seguinte: o que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Grosso modo, a gente vai dizer assim: a sua recuperação, não é? Quando ele já não comete mais aquele tipo de erro, ou quando ele melhora. Mas é necessário que a gente gaste um pouquinho de tempo nessa questão e aprofunde isso. Então, eu cometi um erro qualquer, não importa qual seja. Eu vou ser colocado à prova novamente, nesta encarnação, né, ou em uma outra encarnação, dependendo do tipo de erro. E aí eu cometo novamente esse erro. Então, por isso que estamos no mundo de provas e expiações. Nós vamos sendo colocados à prova e nós vamos acertando ou errando, né? Superando aquela prova ou falhando naquela prova. Enquanto nós não realmente estivermos prontos, nós não seguimos adiante. Nós continuaremos colocando à prova aquelas mazelas, aquelas dificuldades que nós temos. Quando então superadas essas dificuldades, nós podemos avançar. Então, a duração da pena depende exclusivamente de nós. Se eu rapidamente percebi que errei, começo a reparar esse meu erro, vocês se lembram, né, que nós já falamos, há o arrependimento, a expiação, que é o sofrimento, e a reparação. Quando nós somos ágeis em nos arrepender e reparar, há pouco sofrimento, há menos sofrimento. Então a duração da pena depende muito disso. Se eu, de alguma maneira, roubei alguma coisa sua, não necessariamente material, né? Eu fui lá e tirei alguma coisa que era seu, sua paz ou um bem material, eu terei que reparar isso, eu terei que repor isso. E quanto tempo eu vou gastar para repor isso? É muito é, relativo, porque depende do esforço que eu vou fazer, depende do tempo que eu vou gastar, inclusive, para me arrepender, não é? Portanto, o sofrimento, as penas, elas duram o tempo que cada um de nós precisamos para
repor aquilo que nós fizemos de errado na nossa contabilidade divina aí. Essa, aliás, é uma resposta, né, da questão 1004 dada por São Luís. Algumas das respostas do Livro dos Espíritos, como agora nós veremos nessas próximas questões, são assinadas por alguns espíritos. Aí alguém pode estar pensando, Edmir, mas não era... Kardec não fazia codificação baseada em várias respostas? Sim. Então ele recebia 50 respostas de lugares diferentes, médiuns diferentes, iguais. Uma delas assinada por São Luís, por exemplo. Então, ele pegava uma das respostas textuais ali, né, no caso aqui tinha sido assinada por um espírito, e colocava. Mas havia a comparação com outras respostas dadas por outros espíritos através de outros médiuns. Então esse é o princípio da universalidade. Então mesmo quando a gente vê uma resposta assinada por um espírito, não é a opinião só daquele espírito, porque Kardec fez com que aquela resposta passasse pelo crivo da universalidade, ou seja, que outros espíritos em outros lugares, com outros médiuns, desse uma resposta muito parecida. A questão 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Muito mais longo. E aqui ele fala do sono, né? Que os espíritos não têm o período do sono aí, que é praticamente 1/3 do nosso tempo, né? 2/3 acordado, 1/3 dormindo, e o espírito não tem isso, mas não é só por essa questão, não é? Aqui nós temos medições do tempo que em regiões inferiores não tem. Sempre que fala dessa questão do tempo, eu gosto de lembrar de uma obra literária que talvez alguns de vocês tenham lido, O Conde de Monte Cristo. A história se passa num período longínquo, onde o mocinho da história, vamos assim dizer, ele é levado para uma prisão, para uma masmorra isolada, e a cada ano, uma vez por ano, quando fazia aniversário ali da estada dele naquele local, o seu algoz, né, que o prendeu, ia até a sua cela e chicoteava ele. Obviamente que ninguém gosta de ser chicoteado, mas nesse caso ele até gostava. Mas você vai falar, mas aí é masoquismo, né? Não exatamente gostar de ser chicoteado, mas era a repetição, né, a cada um ano que dava a ele a noção de tempo. Então veja, a dor era menor do que o benefício de ter uma noção de tempo. Imagine vocês, né, e depois nós vamos conversar um pouco sobre isso, a ideia de que aquilo é sem fim, né, de que é eterno. Depois temos questões que abordam esse tema. Então, o sofrimento do espírito em regiões inferiores é muito maior pelo fato dele não ter essa medição de tempo. Há quanto tempo você está no mundo espiritual sofrendo? Não sabemos. Quando a gente fala de André Luiz, quem leu Nosso Lar ou assistiu o filme, a gente diz que ele ficou entre 8 a 9 anos do tempo da Terra, naquela região umbralina de sofrimento, até que foi resgatado e levado para o hospital ali em Nosso Lar, na colônia espiritual de Nosso Lar. Vocês, se assistiram o filme principalmente, né, viram as imagens, vocês perceberam como aquilo é como se fosse uma penumbra permanente, né, como se fosse uma escuridão permanente, sem a noção de tempo, o que com certeza potencializa, amplia o sofrimento daqueles espíritos. Portanto, a resposta à questão 1005, né, é que no mundo espiritual, o espírito não tendo a percepção do tempo, parece que é muito maior esse tempo. Isso gera, com certeza, maior sofrimento.